O truque legal que criou as maiores empresas de tecnologia do mundo. Existe um detalhe curioso em praticamente todas as empresas bilionárias de tecnologia que dominam o nosso dia a dia. Não é a inovação, não é o design, não é nem a experiência do usuário. O verdadeiro ponto em comum é muito mais desconfortável. Todas elas cresceram fazendo exatamente aquilo que a lei dizia que não podia ser feito. Não de forma explícita, não de forma ilegal no sentido clássico, mas explorando, com precisão cirúrgica, cada brecha, cada ambiguidade e cada zona cinzenta da legislação. E enquanto reguladores tentavam entender o que estava acontecendo, essas empresas já tinham capturado o mercado inteiro. A teoria diz que reguladores existem para impor limites, para proteger consumidores, trabalhadores e o próprio sistema. Mas a prática é bem diferente. Do outro lado da linha, existe muito mais dinheiro a ser ganho do que qualquer multa futura jamais poderia compensar. E foi assim que nasceu um manual silencioso de poder. Um jogo em que tecnologia e lei não competem em igualdade. A tecnologia se move em meses. A lei se move em décadas. E nessa diferença de tempo, impérios são construídos. Se você quer entender como esse jogo funciona, como plataformas digitais, big techs e startups bilionárias transformaram restrições legais em vantagem competitiva, deixe o like e se inscreva agora, porque o que você vai ouvir aqui não é teoria acadêmica. É a anatomia real do poder corporativo moderno. O padrão se repete tantas vezes que chega a ser previsível. Uber não venceu porque criou carros melhores. Ela venceu porque decidiu que não era uma empresa de táxi. Airbnb não se tornou gigante porque inventou hospedagem. Ela venceu porque afirmou que não era um hotel. Plataformas de entrega não são restaurantes. Serviços de compre agora e pague depois não são crédito. Mercados de previsão não são apostas. Criptomoedas não são ativos financeiros tradicionais. Cada uma dessas afirmações não é apenas marketing. É uma estratégia jurídica cuidadosamente desenhada. Esse jogo tem nome: Regulatory Arbitrage. Arbitragem regulatória. A prática de identificar falhas, lacunas ou contradições na lei e construir um modelo de negócios inteiro em cima disso. Não é algo novo. Empresas fazem isso desde que regras existem. O que mudou foi a escala, a velocidade e o impacto sistêmico. O termo ganhou força nos anos 1980, quando acordos internacionais tentavam padronizar regras bancárias globais. Bancos em diferentes países eram obrigados a manter níveis distintos de capital em caixa. Em alguns lugares, apenas 5% dos depósitos precisavam ficar parados. Em outros, 25%. O resultado era óbvio. Bancos em jurisdições mais rígidas eram mais seguros, mas menos lucrativos. Bancos em jurisdições flexíveis eram mais agressivos, mais rentáveis e mais competitivos. A solução encontrada não foi reduzir risco, foi mudar de endereço. Abrir operações onde a regra era mais frouxa e usar isso para esmagar concorrentes mais cautelosos. Os reguladores responderam criando novos acordos. Basel I, Basel II, Basel III. Cada tentativa de fechar brechas gerou, ironicamente, novas brechas. Bancos passaram a criar entidades paralelas. Empresas que não eram tecnicamente bancos, mas funcionavam como bancos. Originavam empréstimos, vendiam hipotecas, assumiam riscos. Tudo financiado, gerenciado e promovido pelos próprios bancos, mas fora do perímetro legal que exigia capital adicional. O resultado foi um sistema inflado, frágil e perfeitamente legal, até o dia em que deixou de ser. Esse jogo nunca parou, ele apenas ficou mais eficiente. Hoje, a arbitragem regulatória é praticamente um manual operacional para quem quer construir uma plataforma bilionária. E o processo segue uma lógica quase matemática. O primeiro passo é escolher um setor altamente regulado e profundamente impopular. Educação, transporte, saúde, finanças. Setores cheios de regras, burocracia, custos e rigidez. Exatamente o tipo de ambiente onde qualquer promessa de inovação soa como libertação. Imagine o sistema educacional. Pesado, regulamentado, lento, caro. Agora imagine criar uma plataforma digital que afirme não ser uma escola, não contratar professores, não emitir diplomas, apenas conectar pessoas, pais, alunos, instrutores independentes. Um marketplace educacional descentralizado, sem as obrigações que tornam uma escola uma escola. O discurso é sempre o mesmo. Não se preocupe, isso não é uma instituição de ensino. É apenas uma rede de colaboração. Uma frase simples, um efeito devastador. Mas esse argumento sozinho não se sustenta por muito tempo. E é aí que entra o verdadeiro multiplicador de poder: tecnologia em escala. Redes digitais permitem crescer mais rápido do que qualquer regulador consegue reagir. Quando a brecha é explorada, o relógio começa a correr. Em algum momento, alguém vai perceber.
A única pergunta é se você já será grande demais quando isso acontecer. Construir infraestrutura física leva tempo. Construir uma plataforma leva servidores, código, marketing. Quando o trabalho pesado é terceirizado por usuários e prestadores independentes, o crescimento deixa de ser linear. Ele se torna exponencial. A empresa não administra escolas, ela administra conexões. Não dirige carros, não aluga quartos, não entrega comida, apenas intermedia e cobra por isso. Existe um segundo benefício silencioso nesse modelo: custos operacionais baixos. Manutenção, riscos, regulamentação direta, tudo isso fica com outra pessoa. A plataforma se posiciona como intermediária neutra, um simples facilitador. O terceiro benefício é ainda mais poderoso: capital de risco. Investidores não querem negócios estáveis e lentos, eles querem apostas assimétricas, modelos que podem falhar completamente ou retornar 1000 vezes o capital investido. Plataformas escaláveis que exploram brechas legais são exatamente esse tipo de aposta. Com dinheiro em caixa e tecnologia pronta, chega o próximo passo: lançar no lugar certo. Nem todas as cidades, estados ou países reagem da mesma forma. Alguns governos são mais tolerantes, outros mais lentos, outros simplesmente desesperados por qualquer sinal de crescimento econômico. O segredo é começar onde a resistência é menor, onde os problemas existentes são grandes o suficiente para que a população aceite qualquer solução nova, mesmo que imperfeita. No início, nada é feito para dar lucro. Pelo contrário, queimar dinheiro faz parte do plano. Subsidiar serviços, pagar prestadores acima da média, financiar eventos locais, apoiar causas comunitárias, criar a percepção de que a plataforma não é apenas uma empresa, mas um ativo social, algo que gera empregos, oportunidades, modernização. O discurso é sempre o mesmo: estamos resolvendo um problema que o sistema antigo nunca conseguiu resolver. Isso custa caro, mas não é prejuízo, é investimento político. O passo seguinte é repetir o processo, cidade por cidade, estado por estado, país por país, começando sempre pelos ambientes mais permissivos e avançando para os mais rigorosos quando o tamanho já oferece proteção. Em algum momento surgem processos, investigações, audiências públicas, mas agora a equação mudou. Milhões de usuários dependem da plataforma, centenas de milhares de pessoas extraem renda dela. Nenhum político quer ser lembrado como o responsável por desligar esse sistema da noite para o dia. Esse é o momento em que a empresa se torna grande demais para ser enfrentada. Mesmo quando viola claramente o espírito da lei, o custo político de aplicar as regras se torna alto demais. Reguladores recuam, negociações começam, ajustes cosméticos são feitos, multas viram custo operacional e o modelo se consolida. Quando tudo isso está garantido, a fase final começa. Margens são apertadas, benefícios diminuem, taxas aumentam. O que antes era vendido como libertação vira dependência. O sistema que nasceu prometendo quebrar estruturas rígidas se transforma em uma nova estrutura dominante, mais eficiente, mais opaca e muito mais difícil de desafiar. Agora, aqui está o ponto que torna tudo isso ainda mais complexo. Nem sempre o vilão é quem explora a brecha. Em muitos casos, o problema original é o oposto: captura regulatória, quando empresas incumbentes usam a lei para impedir concorrência. Criam regras tão específicas, tão caras e tão burocráticas que novos entrantes simplesmente não conseguem competir. O resultado é um mercado travado, serviços ruins, preços altos, nenhuma inovação. Entre um sistema fechado por excesso de regulação e um sistema aberto por arbitragem agressiva, a sociedade acaba oscilando entre dois extremos. E é nesse espaço instável que a tecnologia prospera. Se você está começando a perceber que o jogo dos negócios, da regulação e do poder econômico é muito menos moral e muito mais estratégico do que parece, deixe o like e se inscreva agora. Porque entender isso muda completamente a forma como você enxerga empresas, governos e o próprio mercado. A verdade desconfortável é que na batalha entre tecnologia e lei, a tecnologia vence quase sempre. Não porque seja melhor, mas porque se move mais rápido, porque entende incentivos, porque joga no tempo. E enquanto reguladores tentam escrever regras para o mundo de ontem, plataformas constroem o mundo de amanhã, do jeito que lhes convém. E talvez a pergunta mais importante não seja se isso é certo ou errado, mas sim, quem realmente está escrevendo as regras agora. Porque quem controla as brechas, controla o futuro.